Pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar, nossa aula de redação. Hoje estaremos trabalhando com a estrutura do conto, Como o conto ele é uma narrativa, ele vem apresentar, também, logicamente, os elementos aí da narrativa. Eu vou trazer para vocês uma obra que está na nossa apostila do Entre Jovens, que também é trabalhado no ano de vocês, o conto Uma Carta, de Machado de Assis, onde o enredo, que é a forma como a narrativa se desenvolve, ele que nos traz, os fatos, os acontecimentos aí que vão estar ligados entre si, nos contando aí as ações dos personagens. Ele começa, quando a personagem principal, Celestina, encontra em sua cesta de costura uma carta, E a partir dessa carta, toda a narrativa, os fatos aí, as ações irão, acontecer dentro da obra. O espaço, como vocês perceberão, é onde ocorre, é o lugar onde a narrativa está acontecendo. Lá na obra vocês vão perceber que a maioria dos acontecimentos se desenvolve, onde Celestina mora. O tempo dentro da obra, como a gente já viu em alguns momentos, ele pode ser cronológico, psicológico, ou os dois. No caso da obra que trabalharemos, esse tempo ele vai se primar mais verdadeiramente, aqui, pelo passar das horas, ou dos dias, certo? Vocês vão observar com atenção. Diferente do tempo psicológico, que é aquele que marca as lembranças do personagem. O tipo de narrador, nós, como já vimos, narrador-personagem é aquele que participa da história, Ele vem sempre, seja na primeira pessoa do singular ou do plural. O narrador-observador é aquele que não participa da história, nos contando uma história que aconteceu com uma terceira pessoa. Então, você vai observar muito a presença dos pronomes ele, ou eles, voltado sempre para uma terceira pessoa, não para quem está narrando. O narrador onisciente, ele é um narrador que não participa da história, mas ele consegue nos repassar o que acontece no mais íntimo dos seus personagens, como pensamentos, seus sentimentos, E ele também até pode opinar, sobre determinados comportamentos. Isso você vai observar muito, E dentro da obra Uma Carta, está muito presente o narrador onisciente. A estrutura do conto, você vai observar aqui, que ela se apresenta em 4 partes. A apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na obra que eu trarei para vocês, a apresentação, que é neste ponto, onde você vai observar os personagens que fazem parte do enredo, e ela se inicia, na obra que eu falei para vocês, ela se inicia, aí apresentando Celestina como uma moça que mora com sua família. Como vocês observam aqui, o conto apresenta um enredo curto. Por ser um enredo curto, ele também apresenta poucos personagens. Como vocês vão ver aí na obra, Celestina, ela mora com a mãe, com a sua irmã Joaninha e também com a criada. E, logicamente, vai aparecer aí, um outro personagem que vocês vão observar aí através do desenrolar aí dos fatos, ok? O desenvolvimento no caso, é a maior parte dos acontecimentos, que vem acontecer aí. E esse, no caso, o desenvolvimento da obra, ele vai desde a mudança, de comportamento de Celestina, o olhar diferenciado que ela passa a ter sobre ela mesma e sobre
o amor, né? O que antes ela achava que o amor não estava mais, né, destinado a si próprio, a si, mas ela passa a olhar de uma forma diferente, até para esse, né, pensamento que ela já tinha incorporado, né, no seu íntimo. O clímax é aquele ponto onde a Celestina começa a, a se questionar de certa forma, e também ela entra, né, são todos aqueles acontecimentos que ela começa a imaginar, né? Você fica naquela expectativa porque, de certa forma, você é levado a querer entender, a querer observar o que vai acontecer depois. Você fica apreensivo, né? Seja para o fato, né? De uma forma que vai acontecer posteriormente. Celestina vai voltar atrás, ou Celestina vai, né, verdadeiramente seguir diante aquela nova perspectiva que ela tem. O amor para Celestina, de fato, ele se concretiza? Celestina vai querer vivenciar esse amor? Será que ela vai mudar de ideia? O que vai acontecer aqui? Então você fica, aquele estado onde você fica, né, apreensivo, você fica aí pensando no que vem depois. E, como vocês vão observar, o desfecho é justamente aquela parte onde a Celestina vai ter, né, o seu grande final, né, seu grande final aí. O leitor, ele pode ter, né, aquela sua expectativa tanto, né, atendida em termos de a Celestina realmente ela teve o final que eu imaginei, né, ao acompanhar a leitura, ao ler, ou não, porque o leitor ele pode, né, ficar um pouco frustrado, às vezes a gente fica, né, triste, porque a gente gostaria de em alguns momentos que a história tivesse outro final. E aí agora a gente vai, né, ficando por aqui. Na próxima aula vou apresentar para vocês a leitura deste conto, onde vocês perceberão aí os elementos presentes, né, nessa narrativa, desde a apresentação, seu desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Tudo de melhor na vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, galerinha!